Então nós estamos aqui no quilômetro 113 da rodovia Monteiro Lobato, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato. De lá segue uma estrada que vai também até São Francisco Xavier, que é um subdistrito de São José dos Campos. E à direita, continuando à direita, a gente chega a Campos do Jordão, a partir de Monteiro Lobato, na estrada velha, né? Esclareça que essa estrada chama SP-50. SP-50. Ela é uma estrada muito pitoresca, porque passa no meio de algumas configurações vegetais muito bonitas e uma topografia também bastante interessante. E um dado histórico, a Serra da Mantiqueira constituiu o primeiro paredão entre o Vale do Paraíba, que foi a penetração dos pioneiros bandeirantes, e o território de Minas, do que chamou depois Minas Gerais. E tinha algumas falhas geológicas na estrutura da Serra da Mantiqueira. E essas falhas geológicas, pelo meio da floresta que recobria essa região, elas serviram de canal de penetração dos primeiros bandeirantes. Então esta foi a primeira falha geológica que permitiu uma passagem na Mantiqueira. E os índios já conheciam essa passagem aqui imemorialmente. Simplesmente os bandeirantes foram seguindo o caminho dos índios. Tanto que essa ficou historicamente o canal de penetração e ligação entre São Paulo e Minas Gerais. Tanto que nas várias fases de ciclo econômico paulista aqui do Vale do Paraíba, em diversos momentos a presença dos mineiros do sul de Minas foi expressiva e marcante. Por quê? Porque esse já era um canal histórico de penetração. Essa estrada que hoje se chama SP-50. E naquela época... Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato era uma vila que desde 1860 já se tinha notícias desse vilarejo de Monteiro Lobato. A primeira igrejinha foi por volta de 1870, por aí. Só em 1891, Monteiro Lobato conseguiu ser transformado em vila. Ironicamente, 1891. Ironicamente... Não tinha nome de Monteiro Lobato, logicamente, né? Não, chamava Buquira. Vila do Buquira Grande. Buquira quer dizer Ribeirão dos Pássaros, na linguagem tupi-guarani, que eram os habitantes originais dessa região, dessas terras, dessas matas. E na linguagem tupi-guarani, esse alto aqui desse rio chamava Buquira, que é Ribeirão dos Pássaros. E essa região se chamava Buquira Grande. E Buquira Grande foi elevada à vila em 1891. Ironicamente, no momento em que o café entrou em colapso no Vale do Paraíba. Quando o café já entrou em colapso do Vale do Paraíba, os fazendeiros abandonaram em massa as terras, e o café da sua nova fase era 10 vezes mais produtivo do que o do Vale do Paraíba, lá nas terras roxas de Ribeirão Preto, com mão de obra imigrante que vinha da Europa assalariada, enquanto aqui era ainda mão de obra escrava, com comunicação férrea que passava no pátio da fazenda, enquanto aqui era tudo lombo de burro, não dava para fazer linha de trem, e principalmente com maquinaria. Os fazendeiros dessa região estavam endividados até o nariz, então eles não tinham dinheiro para comprar máquinas, enquanto que o empreendimento no Oeste Paulista foi um empreendimento capitalista, inglês e da elite paulistana.
em que eles puseram investimentos em fazer a estrada de ferro, em comprar terra, em derrubar a mata, comprar as máquinas, trazer os imigrantes. Então foi um empreendimento muito mais planejado, capitalista. E que só foi possível isso porque houve a superação do trabalho escravo. O trabalho escravo era a grande trava do desenvolvimento capitalista no Brasil naquele momento. Então, quando o café, que era a atividade produtiva mais rentável, era o primeiro produto da balança comercial do Brasil. O Brasil era o maior exportador de café do mundo. O Vale do Paraíba era o maior exportador de café do Brasil. Mas quando o café se transferiu para São Paulo, para o oeste de São Paulo, dentro de um outro modo de produção, trabalho assalariado, maquinaria moderna, terras férteis, transportes fáceis, o modo de produção escravista do cafeicultura no Vale do Paraíba entrou em colapso total. Isso a partir de 1891. Houve os fazendeiros foram embora em massa, venderam as terras dele por qualquer preço, Inclusive terras dessa região. inclusive dessas regiões. Aí Monteiro Lobato só nesse momento conseguiu ser vila. Ele conseguiu virar vila não no auge do ciclo econômico do café, e sim no colapso. Então ele já começou como uma vila pobre. Porque o único motor econômico de todo o Vale do Paraíba era o café, não tinha outra coisa, era o café. Mas agora é o arroz, né? Não, o arroz já foi há muito tempo. Já foi também? Não, já teve tudo no Vale do Paraíba. Arroz, cana. Eu me lembro do ciclo do arroz aí. O ciclo, mas já passou tudo, né? Voltando à história de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ela foi uma vila tardia. Ela só conseguiu ser elevada à categoria de vila em 1891, quando houve o colapso da cafeicultura escravista em todo o Vale do Paraíba. Então daí todo o Vale do Paraíba ficou pobre, miserável. O café, que absorvia um monte de trabalhadores escravos, os fazendeiros se lixaram, abandonaram. Já tinha havido a libertação dos escravos e ficou aquele monte de pessoas, escravos, desempregados, sem saber o que fazer, e essas terras ficaram valendo tostão, banana. E no sul de Minas, pelo contrário, era uma região extremamente ocupada pela cultura sul-mineira, econômica, que era criar gado, fazer um queijo. Você tá precisando mesmo de você limpa para-brisa, hein? Hã? Liga lá. Queijo. Um queijinho, tinha o burrinho dele, punha o jacá com os queijinhos, saía vendendo, comerciando. Então, e vivia uma vida mais ou menos pobre, mais autônoma. Enquanto que a fazenda de café não. A fazenda de café era uma autarquia. Ela produzia tudo o que precisava dentro. Economicamente, né? Economicamente. Mas só funcionava com mão de obra escrava. Então, quando entrou em colapso esse modo de produção escravista, a mão de obra passou a ser assalariada, né? E essas terras aqui foram abandonadas e eram terras detonadas, que é isso que você vê em volta, pasto pelado, né? E os mineiros do sul de Minas, eles tradicionalmente criavam a vaca solta, tiravam o leitinho, faziam queijo. E lá já estava muito dividida a propriedade, sabe? Todo mundo morava em pequenos sítios. Você diz esses desmatamentos que acontecem assim à volta da pista, é isso? Não. Isso aqui tudo é herança do café.
que é a herança do café. Esse Morro Pelado, tudo é herança do café. Tá Quando certo. o café entrou em colapso, essa foi a herança. Morros pelados, florestas derrubadas, solos esgotados, né, e terra em processo de erosão. Essa foi a grande herança do café. E para os mineiros, isso não fazia diferença, Chico. Por quê? Os mineiros não iam plantar nada, não precisavam que o solo fosse fértil. Precisava de pasto só. Precisava de pasto, lugar para deixar boi solto, vaca solta. Então, do pasto, isso serve. E a terra aqui, como foi abandonada, um colapso de um sistema econômico, não valia nada. Então, suponhamos que ele fosse pagar 50 mil reais na terra dele, ele comprava um sitinho de 10 hectares. Com 50 mil reais ele comprava aqui 20 alqueires de terra. Em vez de 10 hectares, comprava 20 alqueires de terra. Logo os mineiros caíram que nem um bando de formiga saúva aqui em cima. Dessa região toda do Vale do Paraíba, que estava em decadência social e econômica. Por quê? Porque para os mineiros a única coisa que eles precisavam tinha aqui de sobra, que era terra. Eles não iam plantar nada, só precisavam de espaço para soltar vaca. E para o modo de vida dos mineiros, para o modo de produção econômica deles, eles não precisavam de gente, eles produziam muito em família. Mineiro sempre foi muito família. Era um núcleo de produção familiar que tinha o pai, a mãe, o primo, o tio, o avô, e moravam tudo perto, uma terrinha do lado da outra. E quando eles vieram para cá, eles vieram com esse espírito. Então, quando o mineiro chegava aqui, comprava 200 hectares de terra aqui, que é um monte de pasto, dava para pôr mais ou menos umas 150 vacas, tipo. Mas isso aí foi em que época, mais ou menos? No final do século XIX, começo do século XX. E 150 vacas, um mineiro, o filho dele, um empregadinho ajudam, cuida. Então ele não precisava de mão de obra. As pessoas que moravam aqui se ferraram, porque os mineiros vieram comprando terras, e comprou um, daí ele avisou o primo dele lá daquela mesma cidade, viu, o primo dele comprou do lado, para fazer a mesma coisa. Então a atividade econômica predominante passou a ser leiteira, que nunca foi a atividade econômica dessa região, foi a atividade leiteira. E a atividade leiteira, do modo de produção do Minas Gerais, não absorve mão de obra. Então aquela quantidade de gente que tinha aqui, que girava em torno das fazendas de café, tiveram que emigrar em massa, foi uma tragédia. E para a natureza também foi uma tragédia, porque os mineiros, eles só se interessavam nisso aí, terras Para pasto. para pasto. Então, quando sobrou ainda uns últimos fragmentos de florestas em altos lá, que os caras não derrubaram porque era difícil plantar café, os mineiros mandaram derrubar também. Daí eles derrubaram até os últimos pedacinhos de floresta, esse pedaço. E durante mais ou menos 70 anos, isso aqui viveu quase um ciclo exclusivo da pecuária leiteira. E a pecuária leiteira, para esta região, em termos ambientais, foi mortal, Chico, letal. Por quê? Porque primeiro acabaram de derrubar as últimas florestas. Segundo, a terra já está pelada e nua. E quando chove pesado começa a desmoronar assim. Terceiro, Isso aqui é sinal do desmoronamento, né? isso chama vossoroca, né? Deslizamento laminar. Terceiro, quando você solta gado em cima, de uma terra que já está arrebentada, o pé do gado vai compactando a terra.
vai compactando, socando, e a terra perde a permeabilidade dela. Daí quando chove muito, ela começa a descascar em torrões duros. Por isso, a presença do gado acelerou em 1000 vezes o processo de erosão nessas terras já detonadas e esgotadas. E os mineiros não quiseram saber, produziram leite. Em 1960, por exemplo, o Vale do Paraíba era a terceira bacia leiteira do estado de São Paulo. Mas a partir de 1970, Chico, houve uma mudança no padrão tecnológico produtivo brasileiro. Para produzir leite, chegou a Parmalat, as grandes empresas multinacionais, que iam produzir com outro padrão tecnológico de qualidade. E o Ministério da Agricultura, então, pôs uma série de regras a partir de 1970, de que o leite não podia mais ser produzido em curral, aqueles curral sujo, nojento. Nós estamos chegando em Monteiro Lobato e agora. aqui é a delegacia, polícia, né? Um prédio do começo da década de 50, mais ou menos. Então, o que mais a gente pode ver aqui? Essa aqui é a rua principal de Monteiro Lobato. Rua que dá acesso às duas praças. As duas únicas praças. O traçado urbano de Monteiro Lobato se resume a 2 praças e 6 ruas. E esta aqui é a praça principal, que chama Praça de Cima. Praça de e Cima. A outra é a Praça de Baixo, claro. Essa que nós estamos chegando agora aqui, né? Essa aqui. Na Praça de Cima fica a prefeitura. Aqui originalmente era um mercadão. O mercadão era aqui, um mercadão antigo. Ali modelo, o Paço Municipal, né? Modelo de mercado antigo, né? Paço Municipal. Geralmente o pessoal monta um presépio aqui nessa praça no fim do ano, né? Monta aqui nesse estacionamento. Aqui, né? Perto dessa árvore. E agora a gente encontra as lojas com produtos de artesanato típico, né? A cidade está toda decorada para o carnaval. Aqui é a Praça de Baixo. Não vai conseguir entrar palco. No nosso café expresso? Vamos. Eu vou bancar o cara de pau, quer ver? Os mercados.